Oi, meu terapeuta diário e queridos amigos da comunidade. Aqui é a Viviane, que sempre ouve e comenta os relatos do diário. A história que vou relatar passou-se quando eu era criança e vivia com minha avó numa cidadezinha de Minas. A casa de minha avó parecia uma rodoviária de tanta gente que ela recebia. Sempre acordava cedo, passava o café e já esperava a visita matinal. Uma vez acordei cedo, já que minha família tem o dom de falar alto e acordar todo mundo. Nesse dia chegou uma senhora chamada Florípedes, que vivia numa comunidade chamada Grama dos Cordeiros. A senhora estava tão assustada que vi, escondida da escada, minha avó lhe dar água com açúcar ao invés do café. A senhora estava apavorada e depois de um tempo minha avó, a acalmando, contou o seguinte relato. Anunciata, nome da minha avó, o capeta voltou à minha casa ontem. Fez coisas terríveis. Vim cedo procurar o padre para benzer. Não consigo mais morar lá. Intrigada, minha avó pediu para contar o relato. Seguiu-se. Dona Florípedes contou. Eu estava fazendo almoço e veio uma voz do alto da minha casa me atazanando, falando obscenidades e perguntando o que eu ia comer. Dona Florípedes ficou branca na hora. Detalhe, essa comunidade sempre teve a menção de ser assombrada por um demônio. Dona Florípedes, muito católica, começou a orar e pediu a Deus para parar com aquela coisa. Que tirasse o demônio da casa dela. Nesse momento, um pilão que ela usava voou sobre sua cabeça, indo parar fora de casa. A voz começou a debochar de Deus e do padre, falando coisas terríveis que ele praticava. Eu ouvia, paralisada na escada, morta de medo. De repente, as tampas das panelas em que ela fazia o almoço voaram. A voz debochada disse que ia ajudar a fazer o almoço. Colocou esterco de vaca no arroz já preparado, dizendo que era pimenta do reino. Simplesmente apareceu na panela. A voz disse: Eu sei que você gosta de carne. Vou te dar. Nessa hora vi Dona Florípedes se benzer para contar. Ela disse que caiu um bife enorme do teto no fogão à lenha dela. Mas era um bife que cheirava mal, se mexia, arrastando pelo fogão enquanto dezenas de vermes apareciam para devorá-lo. E o bife lá se arrastando como se fosse um animal nojento no fogão. Nessa hora, Dona Florípedes saiu de casa chorando, enquanto vizinhos presenciaram a voz, sempre dizendo que levaria toda a comunidade para o inferno. Dizia que a Grama dos Cordeiros era amaldiçoada e que ninguém ficaria naquele lugar mais de uma hora. Os vizinhos estavam desesperados também, chorando e rezando muito. Nesse momento, uma benzedeira forte, mulher feita para tirar qualquer mal, esquisitice, mal-olhado e bruxaria, chegou à casa de Dona Florípedes. Detalhe, eu já fui benzida por ela só para certificar. Dona Olívia entrou sem medo, com seus ramos, água benta, e começou a enfrentar a maldita voz do telhado. Como disse, era uma mulher muito forte e não tinha medo de nada. Quando começou a reza, a voz se intrometia e não a deixava terminar a oração. Mas Dona Olívia já tinha tirado esse mesmo demo da casa de uma outra senhora. Foi uma luta longa, até a voz ir ficando fraca. Na verdade, parecia um exorcismo. Logo apareceu um morador com um bode preto que Dona Olívia tinha trazido da cidade com ela. Ordenou que o demônio entrasse no bode e parasse de incomodar o local. Dizem que esse momento foi estarrecedor. Uma ventania sem igual chegou, cegava as pessoas levantando poeira e levou o teto de amianto de uma casa. Mas poucos viram o momento em que uma sombra preta saiu do teto da casa e foi na direção do bode, possuindo o animal. Durante o momento, o bode berrava, ficava de duas patas, ameaçando os moradores. Dona Florípedes contava isso à minha avó e chorava muito, como se estivesse vivendo o terror de novo. Ninguém conseguia dominar o bode, até que outro morador, mais corajoso, apareceu com um facão e feriu o dorso do bicho. Dizem que a ventania parou na hora, o bode conseguiu se livrar das cordas e desapareceu. Dona Olívia respirou profundamente, quase desmoronada de cansaço.
Ninguém mais viu o bode. Instalou-se uma hipócrita calma no lugar, pois todos sabiam que o mal só trocou de lugar. A comunidade era amaldiçoada e teriam que conviver com poltergeists, animais estranhos rondando casas e matando galinhas. O exorcismo não foi completo, pois o bode desapareceu. Ainda teriam que lidar com aquilo. É sério, meu amigo Wagner. Essa comunidade parece ser realmente amaldiçoada. Às vezes que precisei ir lá com minha avó, sempre me sentia mal. Não tinha lugar para mim. Tudo estava ruim, não havia vento, só aquela sensação de quentura que vem antes da chuva. Chegando em casa, eu sentia muita febre, dores no corpo e uma sensação de angústia tremenda. O farmacêutico da cidade, Sr. Eli, me medicava, mas nada adiantava. Só consegui melhorar com um remédio caseiro da Dona Olívia. Ela pediu para nunca me levarem lá, pois dizia que eu era muito aberta para receber qualquer coisa que fosse. Depois desse episódio, senti uma melancolia enorme, que hoje penso ter sido minha primeira depressão. A comunidade Grama dos Cordeiros continua lá. Às vezes coisas ainda acontecem. Digo, coisas sobrenaturais, mas os moradores convivem com aquilo como se fosse o destino deles, amuados. O bode nunca mais apareceu e o padre recusou-se a abençoar o lugar. Ele tinha medo, na verdade. Dona Olívia sempre aparecia por lá como um xerife, para lutar contra coisas sobrenaturais. Confesso que voltei nesse lugar muito tempo depois. Havia uma festa junina e o espetáculo de gente andar sobre as brasas de madeira. Eu queria ver. Estava comigo uma amiga espanhola que queria registrar tudo. No momento em que anunciavam o espetáculo, uma chuva vinda do nada, fortíssima, apareceu e varreu tudo dali. Eu estava debaixo de um bambuzal tomando canjica e, do nada, ouvi um sussurro. Vá embora daqui. Wagner, não sei como corri para o carro feito louca no barro que virou lamaçal, mas saí daquele lugar pavoroso. Nem vi minha amiga correndo atrás de mim e também entrando no carro. Meu instinto só me dizia para correr o máximo que pudesse dali. Sou proibida de visitar essa comunidade sinistra. Não me pergunto mais o porquê, mas depois dessa festa nunca voltei lá. Bom, nem o bode. Essa história aconteceu em novembro do ano passado, quando eu fui em uma viagem de caça com o meu avô. Eu não vejo meu avô com muita frequência, porque ele tem a própria empresa e vive ocupado. Então, quando ele me chamou para ir caçar com ele, eu aceitei na hora. Para ser sincero, eu nunca fui muito fã de caça, mas eu amo acampar e nunca tinha ido para esse lugar específico onde ele estava nos levando. Então pensei, por que não? Eu adoro explorar lugares novos. Tirei alguns dias de folga do trabalho e fui com ele. Quando chegamos na entrada da propriedade, a primeira coisa que me chamou a atenção foi que não havia uma entrada de verdade, como na maioria dos lugares que já visitei. Era só uma trilha de terra, com um portão de ferro ao lado de uma rodovia. Meu avô desceu do caminhão, abriu o portão e seguimos por uma longa estrada de terra que atravessava a mata até chegar numa clareira. No meio dela havia uma casa antiga. Enquanto nos aproximávamos, ele me contou que o pai dele tinha construído aquela casa e que eles usavam o lugar para caçar ou simplesmente fugir um pouco da correria da vida. E honestamente, dava para entender perfeitamente. Lá dentro da mata era silencioso de um jeito quase estranho. Eu mal conseguia ouvir os carros passando na rodovia. Parecia o refúgio perfeito para um fim de semana. Ou pelo menos foi o que eu pensei naquele momento. Depois de estacionarmos, descarregamos o caminhão e preparamos o jantar. Tudo parecia normal. A casa tinha camas antigas, onde colocamos lençóis e cobertores. Havia uma TV velha com videocassete e o fogão também era bem antigo.
Depois de comer, fomos dormir por volta das 8:30 da noite, porque queríamos acordar antes do amanhecer para ir até um dos pontos de caça. Quando comecei a pegar no sono, ouvi um barulho de arranhão vindo de uma das janelas, daquelas com tela. Mas não dei muita importância e acabei dormindo logo depois. Na manhã seguinte, meu avô me acordou para a gente se preparar e ir até o ponto de observação. Quando chegamos lá, nos acomodamos e começamos a observar a clareira. Ficamos algumas horas sem ver absolutamente nada, então decidimos tirar um cochilo. Eu devo ter dormido só alguns minutos quando acordei do nada. Peguei meus binóculos e comecei a olhar na direção da linha das árvores, que ficava a mais ou menos 2 quilômetros dali. E foi aí que eu vi. Eu juro por tudo que tinha alguém espiando entre as árvores, bem na beirada da mata. Era como se soubesse que estávamos ali. Como se estivesse observando a gente o tempo todo. Na hora tive certeza de que alguém estava nos vigiando. Então acordei meu avô. Ele pegou os binóculos, olhou na mesma direção e naquele exato momento um grupo de veados saiu da mata e entrou na clareira. Ele deu uma risada leve e disse que não tinha com o que se preocupar, que provavelmente era só algum animal. Aquilo me irritou profundamente. Eu sei o que eu vi. Aquilo parecia alguém, ou pelo menos alguma coisa. Cerca de 30 minutos depois, ele conseguiu abater um dos veados. Levamos o animal de volta para casa para começar a limpeza e o preparo. Depois de retirar as vísceras, já eram por volta das 3 da tarde. Decidimos o que iríamos jantar, mas precisávamos ir até a cidade comprar algumas coisas. Então penduramos o veado e saímos. Quando voltamos, o animal estava completamente marcado, cheio de arranhões e mordidas. Meu avô e eu nos olhamos sem dizer nada, em choque. Ele então virou para mim e disse que iríamos fazer uma caçada noturna. Perguntei o motivo e ele respondeu que provavelmente eram coiotes. Mas aquilo não parecia coisa de coiote. Nada daquilo parecia normal. Depois do jantar, pegamos lanternas, nossos rifles e saímos para investigar. Ficamos conversando por uns 45 minutos, andando pela área, até que finalmente ouvimos algo. Estávamos bem próximos da linha das árvores quando, de repente, virei a cabeça e vi aquilo de novo. Algo espiando. Assim que percebeu que eu tinha notado, se escondeu rapidamente. Eu fiz de tudo para não gritar. Dei um assobio baixo para o meu avô e sinalizei para ele vir até mim. Ele sussurrou para eu ficar parado e cobrir as costas dele. Então entrou na mata, com a arma levantada e desapareceu. Eu fiquei ali esperando. Parecia uma eternidade. Depois de uns 10 minutos, ouvi um tiro. Saí correndo para dentro da mata e encontrei meu avô ao lado de um coiote e de um veado completamente mutilado. Na hora senti um alívio enorme por ele estar bem. Mas ele disse que o animal tinha percebido a presença dele e parecia prestes a atacar, então ele não teve escolha. Ficamos ali por alguns segundos em silêncio, até que ouvimos algo se mexendo ao longe. E então, um grito. O som mais horrível que eu já ouvi na vida. Não era humano e definitivamente não era nenhum animal que eu conhecesse. E sinceramente eu não queria descobrir o que era. Saímos correndo igual malucos de volta para casa o mais rápido que conseguimos. Enquanto corríamos, dava para ouvir passos pesados atrás da gente e uma respiração forte, próxima demais. Parecia que não íamos conseguir chegar. Mas conseguimos. Entramos, batemos a porta com força e trancamos tudo. Do lado de fora só se ouviam sons estranhos, como gritos agudos misturados com respiração pesada. Seja lá o que fosse, começou a ficar agressivo. Ele bateu na porta algumas vezes, com força. Meu avô, já sem paciência de ficar com medo, atirou algumas vezes através da porta. Isso deve ter atingido a coisa do outro lado, porque ela soltou aquele grito horrível de novo e então saiu correndo.
Assim que conseguimos recuperar o fôlego, eu liguei para a polícia e contei tudo o que tinha acontecido. Como esperado, eles ficaram sem entender nada. Mas quando o policial chegou lá, nem ele sabia o que pensar. Mostramos tudo o que encontramos. E ele também ficou claramente abalado. Nunca tivemos nenhuma resposta depois daquela noite. Mas uma coisa é certa: a gente provavelmente nunca mais vai voltar para aquela casa. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Naquele dia chegamos cedo para poder aproveitar as piscinas ainda vazias. Mais tarde, por volta das 11, o parque já estava lotado. O barulho dos motores das bombas de água se misturava com a gritaria constante das pessoas e os apitos dos salva-vidas. A partir daquele momento, não houve mais um minuto de tranquilidade. As atrações maiores foram abertas depois do meio-dia, e as filas eram tão longas que passamos quase o tempo todo esperando. Alguns toboáguas tinham até 50 minutos de espera. Para mim, isso não era problema, pois eu queria aproveitar ao máximo a visita. Por volta das 13 horas, encontrei minha mãe. Ela vinha acompanhada das minhas tias, a caminho da saída. Ela me parou segurando meu braço, olhou o relógio no pulso e disse que eu tinha apenas mais meia hora. Falou que quando elas voltassem, nos reuniríamos para almoçar. Ela me soltou e eu saí correndo para alcançar meus primos. Paramos em um quiosque. Um deles começou a mexer nos bolsos do traje de banho e me perguntou se eu não queria um miojo. Eles já estavam com fome. Eu não, já que queria ir naquele toboágua enorme que ainda faltava. Antes de sair, perguntei onde nos encontraríamos depois. Disseram que ficariam ali mesmo comendo o miojo e que nos veríamos ali. A saída do toboágua ficava a uns 200 metros, mas as escadas estavam bem mais longe. Era uma atração com um percurso longo. A torre era uma construção imponente de metal, desgastada pelo sol e pelo sal. A água corria por dutos de fibra de vidro e, em alguns trechos, pingava água gelada sobre quem esperava na fila. O tempo de espera me pareceu muito maior do que eu imaginava. Quando passou meia hora, pensei que minha mãe ainda devia estar comprando a comida. Mais uns 15 minutos. Calculei. No total, foi 1 hora até eu chegar lá em cima. A essa altura, eu já estava completamente seco. No topo, o vento batia com força e dava para ouvir a estrutura rangendo cada vez que alguém se lançava. Dali dava para ver todo o balneário. Era uma imensidão de grama seca, filas apertadas de gente e, ao longe, o estacionamento de terra. Visto de cima, o lugar parecia feio. Senti frio de novo. Na entrada do toboágua, o sistema de água criava uma cortina para que as boias deslizassem, mas o vento jogava aquela água direto em mim. Lá de cima procurei o quiosque e me pareceu ver meus primos ainda sentados, olhando na minha direção. Acenei, mas não responderam. Sentei na boia e, na contagem de 3, o monitor me empurrou. O primeiro trecho foi uma queda quase vertical que fez meu corpo se desprender do plástico. Depois, entrei no túnel. A escuridão era quase total, interrompida apenas por rápidos flashes de luz nas junções dos tubos. A água batia nas minhas costas e nas laterais com força. Em cada curva fechada, eu sentia a força centrífuga me obrigando a encolher o corpo para não virar. O barulho da água, da fricção e dos gritos ecoando na fibra de vidro era ensurdecedor dentro do tubo. Depois de alguns segundos girando no escuro, vi uma mancha de luz branca que cresceu de repente antes do toboágua me cuspir na piscina. Engoli muita água ao cair. Entrou também pelo nariz e por um ouvido. Levei alguns minutos para me recuperar depois de sair. Comecei a caminhar descalço em direção ao quiosque. Quando estava a uns 20 passos,
Meu primo mais velho se levantou e fez um gesto apontando para um relógio imaginário no pulso, como quem dizia: "Olha a hora, desgraça!" Lembrei que tinha vindo sem minhas sandálias e voltei correndo para buscá-las. Quando retornei, meus primos já não estavam lá. Achei lógico que tivessem ido na frente. Segui pelo caminho que imaginei que tivessem tomado, mas não os encontrei. Cheguei às cadeiras de praia onde minhas tias e minha mãe estavam, mas também não havia ninguém. Sentei em uma das cadeiras de plástico para esperar. Pensei que talvez tivessem ido ao banheiro ou buscar mais comida. O parque parecia estranhamente estático, como uma maquete em tamanho real. Os guarda-sóis coloridos não projetavam sombras normais, e o azul do céu parecia muito estranho. Observei os pertences sobre nossa mesa. As toalhas estavam ali parecendo uma lixa, como se estivessem há dias sob o sol. Achei que talvez tivesse me enganado de lugar, então fui até o quiosque seguinte. Para minha surpresa, encontrei exatamente a mesma caixa térmica azul com a alça caída, os mesmos 3 pares de sandálias no mesmo ângulo e a mesma toalha listrada dobrada sobre o encosto. Confuso, caminhei até os últimos quiosques, em uma área onde nunca tínhamos estado. Mas o padrão não mudava. Era uma repetição exata do nosso acampamento familiar, multiplicada fileira após fileira. Eu não sabia em qual delas esperar, porque todas pareciam ser a da minha família. E prestando atenção, nenhuma parecia realmente real. Depois de alguns minutos, fui até a piscina que ficava à nossa frente. Meus primos mais novos deveriam estar ali o tempo todo, mas não estavam. Não fazia sentido que ainda não tivessem voltado com a comida. Tinham me dito meia hora, e já tinha passado 1h30. Eles deviam ter ido para outro lugar. Comecei a ficar assustado. Naquela idade eu ainda não conhecia bem o sentimento de abandono, então era algo novo para mim. De repente comecei a sentir falta de ar. O próximo lugar onde fui procurar foi o quiosque onde meus primos tinham comido a sopa. Não me ocorreu outro lugar. Eles não estavam lá. Esperei uns 5 minutos, achando que talvez voltassem ao último ponto onde nos vimos. Nunca apareceram. Entrei na área das mesas e o cheiro de gordura parecia estranho. Em cada mesa havia uma bandeja com 2 hambúrgueres pela metade e um copo de papel com o canudo inclinado para o mesmo lado. A fumaça que deveria sair da cozinha parecia congelada no ar. Era uma névoa acinzentada que não se dissipava com o vento. Eu tinha certeza de que minha mãe devia estar se perguntando onde eu estava. No começo, senti medo da bronca que levaria. Mas depois de 1 hora procurando por eles, imaginei que sentiriam alívio ao me ver, assim como eu sentiria ao encontrá-los. Num instante, minha mente transformou o parque. Fisicamente, nada havia mudado, mas para mim deixou de ser um lugar de lazer e diversão. Tornou-se um lugar desconhecido. Cada vez que eu chegava a um ponto de encontro e não encontrava ninguém, o vazio no meu estômago aumentava. Em certo momento, lembrei que não comia nada desde as 7 da manhã, mas não sentia fome alguma. De repente, prestei atenção na música ambiente que saía das caixas escondidas nas palmeiras de plástico. Eu esperava ouvir algum anúncio do YouTube interrompendo a música, mas ouvindo melhor, percebi que não era uma música. Era a risada gravada de uma criança, repetida a cada 10 segundos, seguida pelo som de um mergulho. Meus pés começaram a sofrer com o contato direto com a brita e o asfalto quente. As solas ardiam e pareciam criar bolhas. As pessoas ao meu redor estavam ocupadas em seus próprios mundos, ignorando completamente o menino que caminhava sozinho e agitado entre as mesas. Saí procurando por eles por todo o parque. Enquanto buscava rostos conhecidos, pensei se não seria melhor chamá-los em voz alta. Lembrei que meus primos mais velhos disseram que iam alugar umas raquetes, então saí correndo em direção às quadras de tênis. No caminho passei por uma fileira de lixeiras verdes. Todas tinham exatamente o mesmo amassado no lado direito
e a mesma mancha de sorvete escorrendo pela borda. A essa altura eu já começava a sentir pânico. Vi que a maioria das famílias estava reunida em quiosques, ao redor de churrasqueiras, em toalhas estendidas sobre a grama, enquanto eu corria desesperado sem ver ninguém da minha família. Parei para examinar os rostos quando passei ao lado da piscina de ondas. Na área de ondas médias estavam minha tia e minha prima. Meus olhos se encheram de lágrimas de alívio. Aproximei-me do início da piscina, onde a água mal chegava aos meus tornozelos, e comecei a fazer sinais para minha tia. Primeiro para que ela viesse, depois gritei perguntando onde estava minha mãe. Pensei que se ela estivesse ali, certamente encontraria minha mãe e minhas outras tias nas cadeiras atrás da piscina, mas elas não estavam. Entrei na água. A superfície estava parada, coberta por uma fina película de protetor solar que fazia a água brilhar. Avancei em direção a elas, a minha prima e a minha tia. De repente, o mecanismo das ondas foi ativado com o som de um sino, seguido de um estrondo e um jato de ar comprimido que sacudiu o fundo. O nível da água subiu de repente, chegando ao meu peito. Aproximei-me da mulher e coloquei a mão em seu ombro. Quando ela virou o rosto, não era o da minha tia. Era uma versão deformada dela. A pele estava esticada demais sobre as maçãs do rosto, quase translúcida, e os olhos pequenos e fundos não piscavam. A menina ao lado abriu a boca para rir, mas o som saiu como um chiado. Seus dentes eram pequenos e amarelados, mas as gengivas estavam inchadas de um roxo escuro, soltando fios de sangue. Baixei o olhar e vi que a água ao meu redor já não era transparente. Uma mancha vermelha se espalhava a partir delas, tingindo tudo. Levantei os olhos para a parte mais profunda da piscina, onde as ondas quebravam com mais força. Ali, uma família inteira estava suspensa na água agitada. Apenas flutuavam e me olhavam com as bocas abertas. O mecanismo das ondas soltou outro estrondo e a próxima parede de água me atingiu de frente. Não resisti. Fechei os olhos e deixei que a corrente me arrastasse para o fundo, batendo contra o chão da piscina. Senti o contato de corpos frios que me empurravam ainda mais para baixo. Fiquei ali, prendendo a respiração, deixando o vai e vem das ondas me revolver, com a esperança de que ao emergir e limpar o rosto, o parque tivesse voltado ao normal. Saí da água. Não tinha onde me secar, mas isso era o que menos importava naquele momento. Corri para a parte do parque onde não havia ido desde que chegamos. Era pouco provável que estivessem lá, mas isso já nem importava. Nos lugares mais óbvios eu não encontrei ninguém. De repente ouvi meu nome. Era um dos meus primos. Ele gritava lá de cima, acenando com um braço que parecia muito mais longo do que o normal. Estava no início de um tobogã fechado que se entrelaçava com outros tubos. Eram escorregadores que tinham outras entradas, recebendo pessoas de diferentes partes, mas todos desembocavam no mesmo lugar. Ele gritou para eu ir até ele, mas eu já estava tão desesperado que decidi não ir. Não queria me arriscar a subir até o topo da estrutura e descobrir que ele já tinha descido. Esperei 5 minutos para vê-lo aparecer na saída do tubo, depois 10. Eu queria gritar, depois desabar em choro. Saí dali primeiro andando rápido, depois correndo. Não consegui evitar chorar. Pisei em um trecho do chão que estava molhado, escorreguei, arrebentei uma sandália e caí de barriga no chão. Fiquei sem ar e ralei as mãos. Algumas pessoas olharam para mim e uma delas me ajudou. Reconheci imediatamente a voz de quem me estendeu a mão para me levantar. Era minha prima Alana. Assim que me viu nos olhos, ela começou a chorar. Disse que eu estava desaparecido havia horas, que não encontrava minhas tias nem a mãe dela, mas que sorte finalmente me encontrar. Tive vontade de dizer para ela não comemorar, que eu estava ainda mais perdido que ela. Falei que devíamos procurar juntos, porque eu também não tinha encontrado ninguém. Minha preocupação e desespero diminuíram um pouco. Só um pouco.
Não podiam ter deixado nós dois. Um até faria algum sentido, mas dois? Fomos até a área de alimentação, nos vestiários, nas piscinas infantis, no espelho d'água e nas letras onde as pessoas tiram fotos. Aliás, quando passamos pelas letras gigantes com o nome do parque, vimos um grupo de pessoas posando para uma foto, mas ninguém segurava a câmera. Estavam sorrindo, esperando que alguém tirasse a foto, mas não havia ninguém à frente deles. Quando olhei para trás, vi outro conjunto de letras idêntico, a poucos metros, com o mesmo grupo de pessoas na mesma posição exata. Quis apontar isso para minha prima, mas ela já tinha ido na frente. Não encontramos nada em lugar nenhum. Parecia que todos tinham ido embora ou que nunca estiveram ali. Nem as coisas deles, nem as nossas, nada. Nos vestiários, os corredores eram uma sucessão de portas metálicas brancas. Parei diante da porta número 104 e vi um cadeado enferrujado. Andei uns 10 metros e a próxima seção era idêntica. A mesma mancha de umidade no teto e o mesmo número 104 pintado na porta, embora a numeração já devesse ter mudado naquele ponto. Minha prima entrou correndo no banheiro. Não sei se para procurar minhas tias ou porque estava apertada. Conforme os minutos passavam, voltei a sentir um medo no peito. Minhas mãos suavam. Ela demorou de 10 a 15 minutos. Uma senhora estava entrando no banheiro e eu pedi que, por favor, visse se minha prima estava lá dentro. Falei que era uma menina com maiô amarelo com uma estrela. A mulher demorou a sair e, quando saiu, disse que eu deveria dar a volta no prédio, porque havia uma saída do outro lado. Entrei naquele banheiro sem pensar. Olhei rapidamente e gritei o nome dela. Alana? Ninguém respondeu. Deram 5 da tarde, a hora em que começam a anunciar que o parque está prestes a fechar. Saí correndo até as bilheterias e contei o que estava acontecendo comigo. Uma senhora morena, muito simpática, usando um boné branco, segurou minha mão e disse que tudo ia ficar bem. Senti uma calma imediata. Ela me levou até os escritórios do parque e falou com um homem de uniforme. Não sei se era o responsável ou só mais um funcionário. Ele me olhou com pena e disse que o pessoal da cabine de rádio tinha acabado de ir embora, mas que eu fosse até a saída para esperar por eles. Lá, com certeza, a gente iria se encontrar. A mulher do boné branco sorriu para mim e disse para eu não me preocupar, pois ficaria por perto. Então, olhando bem nos meus olhos, acrescentou que ainda não era a minha hora. Nunca tinha sentido o que senti quando a última pessoa saiu e vi os portões do parque sendo fechados. Vi a atendente que tinha me ajudado 1 hora antes, conversando com algumas pessoas que pareciam ser da segurança. Naquele momento, eu estava com o rosto ardendo, as solas dos pés raladas, a boca seca e um gosto metálico na língua. Um homem se aproximou de mim e disse que iam chamar uma viatura, porque eu não podia passar a noite ali. O sol já estava quase se pondo quando vi, no estacionamento, o último veículo partir. O último ônibus foi embora. Logo atrás dele havia uma caminhonete. Uma caminhonete verde, igual à da minha tia Solange. Me aproximei. Primeiro devagar, depois mais rápido. Parecia que era mesmo ela. Parecia que minha prima Alana também estava lá, a mesma que eu tinha perdido no banheiro. Comecei a correr sem me importar com o chão de cascalho do estacionamento, que ardia, cortava e machucava. Eu devia estar a uns 20 metros quando as duas entraram na caminhonete. As luzes se acenderam e o veículo partiu. Ainda gritei por elas. Gritei e corri mais rápido, mas o carro desapareceu lá na frente, numa subida. Caí de joelhos. Fiquei olhando para o chão. Senti o rosto quente, depois uma brisa, e então, vozes. Abri os olhos e a primeira coisa que vi foi o rosto sério de um homem. Ao lado dele estavam minha prima Alana e minha tia Solange. Eu estava deitado, de barriga para cima.
O sol batia quase direto no meu rosto. Senti um espasmo violento e vomitei um jato de água que saiu pela boca e pelo nariz, deixando um gosto metálico enquanto meus pulmões tentavam puxar o ar. Minha mãe chegou logo depois. Tentou me levantar, mas o médico disse para ela me deixar descansar um pouco. Ele a tranquilizou, explicando que eu não tinha batido a cabeça, apenas tinha engolido água e ficado um tempo sem respirar. Mesmo assim, precisariam observar minha respiração pelas próximas 24 horas, por risco de edema pulmonar, já que a água aspirada poderia causar complicações graves, mesmo que tudo parecesse bem. Ainda eram 2:30 da tarde. Ainda faltava um bom tempo para o parque fechar. Mas eu não quis mais entrar em nenhum brinquedo. Não quis me afastar nem por um instante das cadeiras e do quiosque onde minhas tias ficaram a tarde inteira. O que eu vi enquanto estava inconsciente foi tão vívido que não consigo lembrar como um sonho, nem como uma alucinação. Está gravado na minha mente como algo que realmente aconteceu. O tempo realmente passou. As 6 horas em que fiquei perdido, andando pelo parque, e os detalhes de tudo o que vi estão comigo. Às 6 da tarde eu fui o primeiro a ficar vestido, com os tênis calçados e a mochila nas costas. Apesar disso ter acontecido quando criança, é totalmente real. Eu cresci no norte da Pensilvânia, em uma cidade pequena chamada Wellsboro. Ela é cercada por áreas de caça estaduais. Hoje não moro mais lá, mas a temporada de caça era algo muito importante por aquelas bandas. As escolas chegavam a fechar no primeiro dia da temporada de rifle, porque metade da cidade estava na mata. Meu pai me introduziu à caça quando eu tinha cerca de 12 anos, e quando completei 23 já saía sozinho com frequência. Isso aconteceu no final da temporada de arco, em novembro de 2020. Eu lembro porque já havia uma leve camada de neve no chão, o que facilitava rastrear movimentos. Eu tinha permissão para caçar em uma grande propriedade privada, pertencente a um senhor que meu pai conhecia do trabalho. O terreno tinha cerca de 100 acres de mata fechada, com uma pequena clareira e uma antiga trilha de extração de madeira atravessando tudo. Havia também uma cabana de caça abandonada bem no fundo da floresta, que ninguém usava mais porque o telhado estava começando a ceder. Eu já tinha ido lá umas 4 ou 5 vezes antes e nunca tinha visto ninguém. Naquela manhã cheguei por volta das 5 horas, ainda completamente escuro. Estacionei minha caminhonete onde sempre parava, perto de um portão enferrujado, e entrei com a lanterna de cabeça ligada. A floresta estava completamente silenciosa. Lembro de sentir uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado, antes mesmo de chegar ao meu ponto. Mas atribuí aquilo ao fato de estar sozinho no escuro, como sempre acontecia. Subi no meu tree stand, a cerca de 6 metros de altura, e esperei amanhecer. Para quem não sabe, tree stand é uma plataforma elevada, fixada em uma árvore usada para obter um melhor campo de visão. Bom, cerca de 1 hora após o nascer do sol, notei algo que imediatamente me incomodou. A uns 55 metros de distância, vi outro tree stand que não estava lá antes. Eu conhecia bem a propriedade e tinha certeza de que ele não estava ali no fim de semana anterior. Era um suporte barato com escada e parecia velho, como se estivesse ali há anos. Mas eu teria percebido. O que mais me incomodou foi que não havia pegadas levando até ele na neve, exceto por uma única trilha de pegadas que vinha do fundo da mata direto até a base da estrutura. Fiquei observando por um tempo, pensando que talvez outra pessoa também tivesse permissão para caçar ali e só não tivesse comentado. Por volta das 8 horas, vi movimento perto daquele suporte. No começo achei que fosse um cervo, mas estava completamente enganado. Era uma pessoa, parada atrás de uma árvore.
Ele não estava com roupa camuflada. Usava um moletom cinza sujo e calça escura. Estava imóvel, olhando na minha direção. No início, não soube dizer se ele tinha me visto, até que ele levantou lentamente o braço e acenou. Não foi um aceno daqueles sorridentes. Foi mais como se ele estivesse apenas me avisando que sabia que eu estava ali. Acenei de volta, meio sem jeito, pensando que talvez fosse apenas outro caçador sem o equipamento adequado. Depois de mais ou menos um minuto, ele deu um passo para trás, ficando totalmente escondido atrás da árvore. Achei que ele sairia pelo outro lado, mas ele simplesmente não apareceu. Esperei e esperei, e nada. Imaginei que ele tivesse seguido mais para dentro da mata, mas não ouvi nenhum som de passos. Por volta das 10 horas, desci para esticar as pernas e talvez tentar caçar andando um pouco. Fui até o ponto onde o tinha visto. Quando cheguei na árvore atrás da qual ele estava, percebi que a neve ao redor estava completamente intacta, exceto pelas minhas próprias pegadas. Não havia marcas de saída, apenas aquela mesma trilha única de pegadas que eu tinha visto antes, levando até o suporte com escada. Segui essas pegadas e elas terminavam exatamente na base do suporte. Olhei para cima, achando que ele poderia ter subido, mas estava vazio. O assento tinha uma fina camada de neve intacta. Aquilo não fazia sentido. Senti um aperto no peito, como se algo estivesse muito errado. Decidi voltar para o meu ponto. No caminho notei algo amarrado em um galho, na altura dos olhos. Era um pedaço de tecido laranja, como de colete de caça amarrado em um nó. Pensei que alguém estivesse marcando uma trilha, mas então vi outro, cerca de 5 metros adiante. E logo depois, vi outro. Eles estavam amarrados em alturas diferentes, como se alguém estivesse marcando algo de forma bem específica. Foi a primeira vez que pensei seriamente em ir embora. Por volta do meio-dia, voltei até a caminhonete para comer e me aquecer. Nada aconteceu nesse período, mas não conseguia me livrar da sensação de estar sendo observado da linha das árvores. Quase fui embora, mas acabei me convencendo de que estava exagerando. Voltei para a mata por volta das 14 horas para ficar até escurecer. Foi aí que tudo piorou. Cerca de 1 hora antes do pôr do sol, ouvi nas folhas o que parecia passos atrás de mim. Eram pesados e espaçados demais para serem de um animal. Virei para olhar, esperando ver outro caçador. A uns 30 metros atrás do meu ponto estava o mesmo homem de antes. Dessa vez ele estava mais perto e consegui ver melhor o rosto dele. A barba era falhada e a pele branca como se ele não visse luz do dia há semanas. O que mais me incomodou foi o sorriso. Não era normal. Ele mostrava os dentes de leve. Na mão direita segurava algo que a princípio achei que fosse um galho, até notar o cabo amarelo e preto. Era uma chave de fenda imensa. Ele não disse nada, só ficou ali me encarando, com aquele meio sorriso. Perguntei se ele tinha permissão para estar na propriedade. Ele não respondeu. Depois de uns 10 segundos daquele silêncio, com o coração acelerado, ele se virou e entrou na mata. Aquele deveria ter sido o momento de ir embora. Mas, estupidamente, decidi ficar até o fim do horário de caça. Logo após o pôr do sol, desci e comecei a caminhar de volta. Naquele momento me arrependi de não ter ido embora enquanto ainda havia luz. No meio do caminho comecei a notar novamente os pedaços de tecido laranja, mas dessa vez não estavam só em galhos. Alguns estavam amarrados em pequenos gravetos fincados no chão. Mas o que realmente me assustou foi um deles. Havia algo pendurado. Era um esquilo morto. Ele estava preso por um arame pendurado pelas patas de trás. Eu sou caçador, mas não concordo com o sofrimento desnecessário de animais. Abaixo do esquilo, na neve, alguém tinha desenhado um círculo com a bota. Foi a segunda vez que pensei seriamente em correr. Continuei andando e comecei a ver mais. Não eram só esquilos.
Havia coelhos, corvos, todos pendurados da mesma forma. Era como se fossem marcadores, ou um tipo de trilha. Comecei a andar mais rápido. A cerca de 90 metros da minha caminhonete, vi algo encostado em uma árvore que me fez parar completamente. Era a minha mochila. A mesma que eu tinha deixado no meu tree stand mais cedo. Eu não a tinha trazido comigo. Ela estava aberta e minhas coisas estavam espalhadas na neve. Minhas facas, lanternas, flechas extras, tudo estava alinhado como se alguém tivesse feito um inventário. Foi nesse momento que caiu a ficha. Alguém tinha chegado perto o suficiente do meu ponto para subir nele sem que eu percebesse. Peguei tudo e comecei a correr. Quando cheguei na clareira onde minha caminhonete estava, tive mais uma surpresinha. A porta do lado do motorista estava aberta. Eu tinha certeza de que tinha trancado. Sempre tranco. Nada parecia ter sido roubado, mas os documentos do veículo estavam no banco do passageiro e não no porta-luvas. Entrei, tranquei as portas e liguei o carro. Antes de sair, olhei pelo retrovisor em direção à linha das árvores. E lá estava ele parado na beira da mata, a uns 40 metros. O homem do moletom. E pelo que consegui ver, ele ainda estava sorrindo. Dessa vez ele levantou a mão, mas não acenou. Ele apenas apontou para mim. E então passou o dedo pelo próprio pescoço, como um gesto de ameaça. Saí dali tão rápido que levantei cascalho até chegar na estrada principal. Contei ao dono da propriedade o que tinha acontecido, e ele disse que ninguém mais tinha permissão para estar ali. Ele entrou em contato com as autoridades de caça. Cerca de 2 semanas depois, ele ligou para o meu pai. Disse que os agentes encontraram um abrigo improvisado no fundo da propriedade, feito com lonas e madeira velha. Lá dentro havia ossos humanos totalmente limpos e equipamentos de caça roubados de outras propriedades. Eu nunca mais voltei a caçar lá. E também não caço mais sozinho. Principalmente em lugares que não conheço. Porque no meio da mata qualquer coisa pode acontecer e você pode até achar que está sozinho. Mas não está.